Capítulo 16. Mal viu parar junto ao portão do jardim o habitual automóvel do senhor ministro, logo o jardineiro do Antônio correu a avisar a sua excelência que os patrões não estavam em casa. Nem voltariam tão cedo. Nas palavras não havia malícia, mas nos seus olhinhos cor de café lampejavam reticências expressivas e, tanto, que o doutor Vasco, compreendendo a verdade, atirou para o fundo do carro o ramo de cravos que trazia na mão, e para a mão do jardineiro uma gorjeta de despedida. O outro titubeou, mas já ele indicava ao chofer outro endereço, e partia. Partia, sem perceber bem se com mágoa ou se com alívio. O desfecho estava mais ou menos previsto. Isa era uma linda mulher, mas o Antônio começava a aborrecê-lo soberanamente. Temia mesmo que o chegasse a comprometer, com a sua insaciável avidez de negócios lucrativos, de que andava sempre à caça. O que pedia aos céus era que Isabel se tivesse conformado com o despotismo do esposo e não se lembrasse de ir ao seu encontro com lágrimas e rogos. Estas coisas devem acabar de uma vez só. Um golpe, pronto. Vida nova. Essa noite entrou tarde em casa. Perguntou ao criado, que o esperava, se alguém o havia procurado e, ao receber resposta negativa, sentiu uma espécie de contrariedade. A sua vaidade ficará amarrotada pela indiferença daquela de quem se queria ver livre. E carta? Nenhuma. Telefonada? Também nenhuma. Pode-se ir deitar. Eu vou ler. Mas não leu, e só pela madrugada conseguiu adormecer. Quando acordou, levaram-lhe à cama, com a correspondência matinal, uma carta de Isabel, dizendo partir com o marido para sua fazenda da Serra, onde iria passar, pelo menos, 1 ano de castigo e de saudades. Aquela carta era um ponto final no mais belo período da sua vida de mulher. Um adeus, mais uma lembrança, outro adeus. E Vasco dobrou a carta, com um grande suspiro de satisfação. Enfim, esse seu romance poderia ter acabado pior. Na manhã seguinte, o Antônio arrebatava a mulher para sua nova propriedade rural, onde se foi deixando ficar durante 15 longos meses de sossegado ócio, vendo germinar os seus campos de milho e de feijão. Quando voltou ao Rio, o Vasco tinha deixado de ser ministro, casava-se com uma viúvinha e com ela partia para os Estados Unidos, numa comissão rendosa. Com esse adorável epílogo Antônio sentiu o horizonte alargar-se e iluminar-se diante de si, tanto mais que o preocupava toda a ideia de que seria pai dentro de poucas semanas. O bebê esperado enlaçara o coração arrefecido dos pais numa corrente de ternura. Tinham-se perdoado tudo, viviam dele, por ele, na esperança da sua graça, da sua perfeição, da sua beleza. Tudo o que ficará no passado estava bem enterrado, agora só olhavam para a frente, onde o vulto do filhinho lhes aparecia de diversos modos em diversas idades. Foi quando a criancinha veio ao mundo e que lhe deram o nome de Antônia Isabel, para que no próprio nome eles estivessem nela reunidos, que se lembraram da conveniência de chamarem para casa a tia Milu, cada vez mais a renegada dos Dionísios, intoxicados, transparentes, ferozes. Avisada, a tia correu a acudir a sobrinha. Voltava ao seu papel de utilidade na família, que havia, afinal, para sua subalternidade carinhosa, um quarto vago no palacete da rua Marques de Abe e antes. Assim, a pequenita passou a dormir junto ao seu leito, para que fosse ela quem lhe mudasse as fraldinhas durante a noite e lhe desse a mamadeira, enquanto os pais, livres e sossegados, pudessem ir aos teatros, aos cinemas, e dormissem o resto da noite no seio do Senhor.